Boa tarde, prezados vereadores, vereadoras, público que nos acompanha na tarde de hoje. Vou trazer aqui alguns assuntos. Eu quero iniciar falando de um fato, trazendo um fato que aconteceu dias atrás no supermercado da nossa cidade. Um conflito muito desagradável em que todos os lados perdem. Foi o conflito entre a mãe de um menino autista e o caixa. O caixa, na sua atribuição no caixa preferencial, com o protocolo que o supermercado solicita, que é alertar que aquele é um caixa de atendimento preferencial, e a pessoa manifesta, não estando visível, como é o caso do autismo, o porquê ela está na fila ou não. A mãe se exaltou com a situação e foi toda uma situação, ficou um contexto extremamente conflituoso e ruim para todos os lados. Nós estivemos no supermercado averiguando a situação, conversando com a gerência, como nos é devido, até pela proximidade para com a causa. E é um supermercado que possui funcionários autistas e reconhece o momento do erro e prontamente já buscou o apoio das instituições, como a AMA, uma instituição extremamente preparada que dá todo o suporte nessa causa. Eu trouxe esse relato que já está superado, ruim, como já disse, lastimável, mas eu trouxe ele para duas situações. O primeiro, o supermercado nesse momento passa a cumprir a lei que é o símbolo de identificação do autismo no atendimento preferencial. Foi providenciado, está lá instalada a placa. Segundo ponto, a demora da regulamentação da lei aprovada por esta casa, sancionada em dezembro do ano passado e até agora não foi regulamentada a carteirinha de identificação para o autista. Conversei várias vezes com o vereador Orvino já sobre a situação, já fui inúmeras vezes ao executivo perguntar como está a situação. E este caso é clássico de que, como se essa lei já estivesse regulamentada com a devida publicidade, poderia ter evitado a situação. Poderia ter amenizado a situação. É uma lei preventiva. É uma lei que evita conflitos. Porém, ainda não se sabe por quê. A casa procedeu como é a sua atribuição. A instituição da carteirinha e a incumbência do executivo regulamentar a função administrativa de quem irá emitir a carteirinha. Não tomamos nenhuma atitude aqui que o tornasse a lei inconstitucional. Fizemos o que está na nossa atribuição. Porém, o Poder Executivo, desde 4 de dezembro de 2018, quando foi sancionada a Lei 5.712, não chegou ao consenso de quem emitirá a carteirinha. Está aí o fato acontecido, todos perdem, porque não há nenhum vencedor nessa situação, todos perdem, e esperamos que, quem sabe, ainda nesse semestre, porque dá tempo ainda de regulamentar a lei. Concedo uma parte, vereador Moacir. Obrigado pela parte, vereador Caio. A gente só percebe a importância quando a gente vivencia uma experiência similar. Por ocasião, quando eu fui fazer a perícia médica, tinha uma mãe com uma criança autista. E o constrangimento dela é que ninguém sabia o contexto das reações dessa criança, entende? E a gente sentia assim, ela de vez em quando saía do ambiente, saía do ambiente dividido entre a sua agenda, o seu número de ser atendida e esses efeitos. Então, da importância dessa identificação, da conscientização da população e do entendimento dessas reações, entende? Então, eu quero parabenizar por ter trazido esse assunto em pauta e destacar essa importância que a gente acabou vivenciando na prática. Obrigado. Quando a gente está dentro do contexto, a gente participa da cena, se torna mais didático para que a gente compreenda. E ali foi uma situação de conflito. Falando de situação de conflitos, aqui quero deixar aqui meu registro, parabenizar a Secretaria Municipal de Segurança pelo processo, agora pelo seminário que aconteceu dias atrás, de comunicação não violenta para uma cultura de paz. Participei de um dos encontros que aconteceu no auditório do Colégio Melão, com diversos servidores, era aberto ao público, uma iniciativa muito positiva que traz um novo conceito, uma nova compreensão. Que é que a gente passe a mudar o nosso comportamento, que a gente promova novas formas de encontro e que a forma como nos colocamos nas cenas e nas realidades, esse diálogo, um novo diálogo pode reduzir em muito
muitos dos danos, constrangimentos e situações que muitas vezes acabam parando, inclusive no judiciário. Então, parabéns a toda a equipe da Secretaria que traz à nossa cidade esse debate, essa reflexão e essa nova postura. É claro que é um tema que passa por todos nós e a atitude de todas as pessoas mudarem as suas posturas nos espaços de encontro, nas formas e nas relações. É um novo tempo e é uma outra possibilidade, é uma nova forma de encarar as políticas de segurança, as políticas do judiciário, digamos, podemos chamar dessa forma, para a redução dos conflitos. Participei na tarde de ontem, fui acompanhar a apresentação dos dados na questão das políticas para a infância, vereadora André Guedes. Fiquei satisfeito por um ponto, um reconhecimento da Secretaria da Assistência Social, falava para a vereadora Sandra, da colaboração direta dessa casa no debate do PAEF. Poderia ter ido além, porque não passou apenas por essa casa. Iniciou quando o Conselho Tutelar procurou o senhor e o vereador Antônio Lemos, e a gente passa a um debate intenso já de uma longa jornada, com a participação de diversos parlamentares da casa sobre o PAEF. Se a realidade está diferente, se nós temos um novo CREAS, se nós temos mais profissionais na rede, é porque a participação e a pressão, também chamada pressão política, aconteceu e mostrou o resultado, porque a pressão política ela é positiva quando ela visa o bem comum, quando ela visa resultados coletivos, quando ela não visa interesses próprios e corporativistas, ela é extremamente necessária e positiva. A secretária Simone, que fez a apresentação da pasta, fez essa referência e nos coloca, então, o processo do PAEF como também uma participação do Legislativo nessa construção. Porém, o que assusta, a violência sexual contra a criança continua sendo um dos maiores desafios dessa cidade. Está a apresentação da Secretaria da Saúde, quando aponta o serviço especializado na Policlínica de Forquilhinhas. Quantos casos estão na porta de entrada? Porque o discurso lá deveria ser: muitos casos estão entrando pela Policlínica de Forquilhinhas e não pela assistência. Então, os números são maiores do que os que estão aos nossos olhos. E isso não deve servir de nos deixar incomodados. Todos temos que nos sentir incomodados com essa realidade. Não é responsabilizar A, B ou C. É todos nos incomodarmos e sabermos que a infância tem que ser prioridade para transformar uma cidade. Não são as grandes obras que vão mudar São José, mas é a infância e a juventude que transforma a base de uma cidade. E se crianças continuam a sofrer a violência sexual, é porque todos nós estamos errando. Todas as instituições estão errando. Que o evento de ontem, que a motivação de um prêmio seja para a transformação de políticas públicas em rede. Não bastam resultados de caixinhas. Caixinhas são pontuais. O trabalho em rede transforma a cidade. Que essa motivação, que esse seminário leve a Prefeitura de São José a criar uma grande rede com todas as frentes de trabalho, as diferentes secretarias, as diferentes concepções de políticas públicas que foram apresentadas na tarde de ontem, que são inúmeros indicadores das diferentes áreas da Prefeitura de São José, da educação à infraestrutura, da educação ao meio ambiente, passando pela saúde, a assistência social, a cultura, o esporte. Os números são múltiplos e são diversos, são bons números. Então, que a partir de agora possam ser transformados numa rede de indicadores para que a política pública de proteção à infância e à adolescência se torne, sim, um grande projeto de cidade, né? E não apenas resultados e olhares de determinado gestor. E lá estavam, né? Pena que o orçamento da cultura não foi apresentado, a lâmina foi cortada da apresentação. Vereadora Sandra? A lâmina foi cortada, não apareceu. Porque lá a Fundação de Cultura ia apresentar que continua realizando atividades baratas e econômicas com números, com um orçamento decadente. Um orçamento menor ano após ano, é uma decadência orçamentária. Mas tem números para mostrar. Mas essa lâmina foi retirada, é uma pena,
mas não tira o brilhantismo e a ousadia de uma equipe pequenininha, aguerrida e pouco valorizada, mas que tem números para contribuir na proteção à infância. Com a palavra, pelo tempo de